Bom dia, turma. Espero que vocês estejam todos bem e com saúde para que vocês possam participar de mais uma videoaula de artes. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de artes. Crianças, o nosso assunto da nossa aula de artes de hoje está no nosso livro, página 29, capítulo 5, certo? O assunto da nossa aula de artes de hoje, certo? Vai falar de algo bem importante, que faz parte da nossa cultura, que muitas pessoas gostam, tá certo? E também é uma fonte de renda para algumas famílias também, tá certo? E o assunto é a dança, certo? Nós vamos compreender o significado da dança, a origem da dança, né? Onde se teve a origem da dança pela primeira vez, tá certo? As representações da dança lá na pré-história, ok? Então, nós vamos compreender o significado da dança, a origem da dança, tá certo? A dança, ela, há muitos anos atrás, né? Na pré-história, ela foi utilizada, certo? Como uma das primeiras maneiras, certo? No caso, foi utilizada aí como uma das primeiras maneiras, primeiras formas de expressão das pessoas, que as pessoas começaram, né, a se expressar através da dança. Então, a dança foi uma das primeiras formas de expressão humana, tá certo? E na página 29, que é a página do nosso assunto, tá certo? Nós temos aí a abertura de capítulo, onde nós temos aí duas pessoas, essas pessoas elas estão representando a dança, né? Quando a gente observa, a gente já vê que elas estão representando a dança, por quê? Por conta do movimento que elas estão fazendo, a maneira que elas estão colocando as mãos, os pés, o corpo está, né? A gente observa que o corpo está em movimento, tá certo? E essa pintura se chama uma pintura tumular do século VI a.C., feita na Itália. Então, aqui é a nossa abertura de capítulo, né? Mostrando essa tela e representando aí o assunto de hoje, né? A dança, tá certo? Então, esse é o nosso assunto de artes, tá certo? Agora, nós vamos para o próximo vídeo, para a gente poder compreender, né, a origem da dança e o significado da dança. Vocês sabiam que durante a história da dança, ela já foi proibida? Para saber mais sobre a história da dança, assista essa aula até o final, que o assunto de hoje é dança. Ao procurarmos nos dicionários da língua portuguesa o significado de dança, encontraremos respostas como conjunto de movimentos ritmados do corpo, executados geralmente ao som de uma música. Mas será que dança é apenas isso? Ao estudarmos a dança, devemos entendê-la como um fenômeno social, uma manifestação da cultura corporal que ganhou vários sentidos e significados ao longo da evolução humana. Podemos considerar a dança como uma expressão que representa diversos aspectos da vida humana. Pode ser considerada como linguagem social que permite a transmissão de sentimentos, emoções da afetividade vivida nas esferas da religiosidade, do trabalho, dos costumes, hábitos, da saúde, da guerra, entre outros. Sendo assim, começamos a entender que o fenômeno dança possui um significado
muito mais amplo do que movimentos ritmados guiados pela música. Mas não podemos negar a importância do ritmo. Ele existe e é fundamental para a dança. É ele que estabelece a harmonia e equilíbrio dos movimentos. O ritmo dá força e expressão aos gestos executados por quem dança. Ao pensarmos na dança, é comum também pensarmos em coreografia, que de forma simples é uma sequência de movimentos presentes em diferentes danças. Mas ao se tratar de dança, já sabemos que não podemos limitar seus significados. O ato de coreografar é a arte de escrever com o corpo no espaço. Achou estranho escrever com o corpo? É o seguinte, a palavra coreografia é derivada de duas palavras gregas. Em grego, chorea significa dança e graphen, escrita. Aqui percebemos mais uma vez que a dança é uma forma de linguagem, uma maneira de se comunicar. Os bailarinos e os coreógrafos conhecem os gestos, exploram os movimentos, inventam e observam o espaço que o corpo ocupa no mundo, criando novas formas de dançar. Você não precisa compreender tudo para apreciar uma dança. Trata-se de sentir, escutar, olhar e se deixar levar pelas sensações e impressões. Assim como não há somente uma maneira de dançar, há 1000 maneiras de assistir à dança. As primeiras danças da humanidade foram as imitativas, onde os dançarinos simulavam os acontecimentos que desejavam que se tornassem realidade, pois acreditavam que forças desconhecidas estariam impedindo a realização. A dança possibilita a compreensão e a apresentação das práticas culturais de movimentos dos povos, tendo em vista uma formação de autoafirmação de quem fomos e do que somos. Ela proporciona o encontro do ser humano com a sua história, seu presente, passado e futuro, e é através dela que o ser humano resgata o sentido e atribui novos sentidos à vida. Na busca da origem da dança, encontrou-se que antes do ser humano falar, ele dançou. No continente africano, os egípcios dançavam para homenagear seus deuses, e havia uma deusa chamada Hathor, que era a deusa da dança e da música. Existem indícios de que o ser humano dança desde os tempos mais antigos. Todos os povos, em todas as épocas e lugares, dançaram. Dançaram para expressar revolta ou amor, reverenciar ou afastar deuses, mostrar força ou arrependimento, rezar, conquistar, distrair, enfim, viver. Existem registros de pinturas rupestres nos mais antigos testemunhos gráficos da pré-história. Documentos que datam da última época glaciar, 10 a 15 anos da nossa era, e podem ser observados nas cavernas pré-históricas do Levante espanhol e são semelhantes a outros documentos pré-históricos relativos à dança, encontrados na África do Sul e na França. Tais pinturas rupestres levam-nos a crer que o homem primitivo executava as danças coletivas, nas quais predominavam os movimentos convulsivos e desordenados. Um fato interessante é que quando o ser humano começa a deixar de ser primitivo, selvagem e passa a adotar um outro padrão de vida, que é o de viver em sociedade, surge a organização do trabalho para a sobrevivência comum. E esse trabalho é a caça, a trituração de raízes, sementes, folhas, entre outros. Muitos desses trabalhos eram efetuados e regulados por marcações rítmicas, como pancadas e gritos. Ao analisarmos os textos bíblicos no Velho e no Novo Testamento, é possível encontrarmos exemplos de 4 momentos em que a dança estava presente. As danças religiosas eram executadas nos próprios templos ou em outros lugares, mas para uma entidade superior, como o Senhor, citado nos textos bíblicos. Através de Platão, Sócrates, um dos grandes filósofos gregos, considerou a dança como a atividade que formava o cidadão por completo. A dança daria proporções corretas ao corpo,
seria a fonte de boa saúde, além de ser ótima maneira de reflexão estética e filosófica. O que faz ganhar espaço na educação grega. O homem grego não separava o corpo do espírito e acreditava que o equilíbrio entre ambos que lhe trazia o conhecimento e a sabedoria. No entanto, a dança perdeu sua importância a partir do século IV, período em que imperadores começaram a adotar o cristianismo. A igreja considerava as práticas corporais pecados, e com isso, o teatro e a dança foram condenados e a partir do século XII, a dança foi banida. É apenas no Renascimento que a dança voltou a florescer, quando surgiu uma nova visão sobre o que é pecado, e os valores mundanos da vida e do corpo foram novamente exaltados. No mundo renascentista, as artes tornaram-se símbolo de riqueza e poder. Temos como exemplo, no século XV, na Itália, o balé, que nasceu do cerimonial da corte e dos divertimentos da aristocracia. A tradição da dança só foi mantida por causa dos guetos, e só no século XV que surgiu o primeiro grande professor de dança da Itália. Foi o Guglielmo Hebreu, que teve um papel fundamental na criação do balé. A dança era privilégio do sexo masculino, e só muito mais tarde as mulheres passaram a participar ativamente das danças folclóricas. Ao passar das décadas e séculos, diferentes modalidades de danças foram surgindo por todo o planeta, cada uma com as características culturais marcantes do local que surgiu. E com a globalização, novos estilos de dança, que por vezes são influenciados pelos já existentes, surgem até hoje. Não seria possível nessa aula abordarmos todas as danças existentes, mas é possível listar algumas classificações de dança, como por exemplo, as danças cênicas, as danças populares regionais, as danças de salão, as danças urbanas, as danças de matriz africana, as danças de matriz indígena, as danças circulares. Enfim, são várias. O Brasil possui uma pluralidade cultural enorme, devido ao seu processo de colonização. Por consequência, várias danças foram criadas, recriadas e adotadas no país. Ao abordarmos as danças brasileiras, se faz necessário valorizar a forte influência da cultura africana na formação da nossa cultura. O samba, o lundu, o maracatu, o axé e várias outras danças tiveram como criadores os negros, que habitavam e habitam essa terra. Bom, então agora a gente vai concluir, né? A gente já acompanhou aí, né, a origem da dança, como surgiu a dança. E a tia vai aqui, certo, fazer um resumo das páginas 30 a 33, certo? Aqui no livro. Que aqui no livro tá está a mesma explicação que está no vídeo, tá certo? Mas eu vou dar uma resumida aqui com vocês, tá certo? Na página 30 aí diz que a dança foi uma das primeiras formas de expressão humana. Então, né, foi uma das primeiras maneiras que os seres humanos utilizaram para se expressar, né? Diz que não é possível saber exatamente, né, quando as pessoas começaram a dançar. Quando elas exatamente, algo exato, né? Sabe que vem desde a pré-história, mas não tem assim uma data exata, específica, né? Aí no caso, essas pinturas rupestres que tem aqui na página 30, que também estavam no vídeo, né, que vocês assistiram, elas foram feitas há milhares de anos, indicam que essa atividade é muito antiga. Então, a gente vê aqui que nessas pinturas rupestres, né, as pessoas elas estão dançando pela maneira, né, esse desenho que eles fizeram aí, né, em forma de seres humanos, que eles estão dançando. A gente percebe por conta das mãos, dos braços, as pernas, a maneira que o corpo está, né? Então, aqui é uma pintura rupestre no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí.
né? No estado do Piauí, a gente tem muitas pinturas rupestres. E a outra aqui, pintura rupestre em um sítio arqueológico em Alta Noruega, tá certo? Aqui está pedindo para fazer uma descrição das pinturas rupestres retratadas nesta página. Então, aqui no caso, né, é o que a tia já está fazendo, né? Eu já estou descrevendo aqui com vocês que essas pessoas, elas estão, né, dançando, que tem os braços estão para cima, né, o jeito das pernas, e que as pernas estão em movimento. Aqui na página 31 está falando, certo? Sobre os primeiros seres humanos realizavam rituais que os ajudavam a lidar com fenômenos. Então aqui eles estão fazendo a demonstração de como que era feito, né, esse momento, né, de rituais que essas pessoas faziam para lidar com os fenômenos, né? Os fenômenos da natureza, né, como os raios, relâmpagos, os trovões, tá certo? Aí, ó, os rituais para eles também eram mágicos, pois acreditavam que ajudavam na captura dos animais. Então aqui está mostrando, né, como o ser humano, né, se organizava, como é que eles faziam esses rituais, tá certo? E esses rituais era para eles se relacionarem, né, com os ciclos da natureza, tá certo? E esses rituais eram feitos sempre ao redor de grandes árvores, como está mostrando aqui. Página 32, aqui na página 32, também falando, certo? A importância, a dança também foi importante para as civilizações da antiguidade. Entre elas, a egípcia, a índia, a chinesa, a grega e a romana. Os artistas deixaram muitos registros, como pinturas e esculturas, que indicam que a dança fazia parte da... Então, crianças, aqui citou, né, falou que essas civilizações, né, como as civilizações egípcia, indiana, chinesa, grega e romana, também, né, deixaram muitos registros da dança, pois a dança fazia parte da cultura deles, como aqui está mostrando na página 32. Fragmento de pintura na parede da tumba de Nebamun, Tebas, no Egito. E na página 33 aqui está mostrando, certo, uma festa que acontece no mês de maio, a festa da árvore, certo? Aqui está fazendo a demonstração dessa festa que acontece na Suécia, certo? As pessoas, né, se juntam para poder dançar. E essa festa tem o nome de Festa da Árvore, certo? É uma tradição alemã, tá certo? E essa tradição, ela vem, desde a Idade Média, na qual as pessoas realizavam suas celebrações em torno de uma árvore ou de um mastro. Por isso que é chamado, né, a Festa da Árvore, tá certo? E aqui na página 34 uma sugestão de atividade, né? Que era para vocês fazerem essa atividade aqui. Só o que é que a tia vai fazer? Nós vamos fazer, certo? A nossa atividade vai ser o quê? Vocês irão escolher, tá certo? Uma dança, né? Um tipo de dança, certo? Que faz parte da origem da região de vocês. Nós moramos na região Nordeste, no estado do Ceará, município de Boa Viagem, né? Então, vocês irão escolher, certo? Um tipo de dança que tem na região que vocês moram, tá certo? E vocês vão escrever sobre essa dança que faz parte da nossa cultura e da nossa região. Então, a atividade de vocês é essa, tá bom? Pesquisar, né, sobre uma dança
que faz parte da nossa cultura e falar sobre ela. Então, a gente encerra aqui, tá bom? Feliz final de semana e até a próxima aula. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me mandar mensagem, tá bom? A tia fica no aguardo da tarefinha.